Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Fernando aqui mais uma vez. Só que hoje o tema vai ser outro, o assunto vai ser diferente. Eu havia dito a vocês, amados, que assim que eu tivesse tempo, tempo hábil, eu estaria aqui respondendo algumas perguntas que eu recebo no WhatsApp. Eu comentei em vídeos aí ligados à EBD que volta e meia algumas pessoas nos enviam algumas perguntas contendo aí dúvidas concernentes a questões que a gente trata muitas vezes na EBD ou até mesmo questões também relacionadas a outros temas dentro da Bíblia Sagrada. E eu, como havia dito a vocês, assim que eu tivesse tempo, estaria respondendo. Eu volta e meia retorno ali no WhatsApp, a pessoa me envia uma pergunta, quando há uma espécie de urgência, eu acabo respondendo ali. Então eu acabei pegando alguns temas, os temas que eu tenho recebido, as perguntas que eu mais tenho recebido aí, para que eu pudesse também estar trazendo aqui a vocês o canal, para que vocês pudessem ter acesso, tá? Então a gente está com isso, inaugurando aí, por assim dizer, um novo quadro aqui no nosso canal, que seria aí o nosso quadro Entendes Tu que Lês, Esse vai ser aí o nome a princípio desse quadro, ou seja, onde nós estaremos trazendo aqui dúvidas, enigmas, alguns textos difíceis, temas difíceis, muitas vezes a gente trabalhar aí quando o assunto é a Bíblia Sagrada. E para inaugurar esse quadro, para iniciar, eu estarei trazendo aqui aquela que é, pelo menos, a que tem sido ultimamente uma das perguntas que eu mais tenho recebido, ok? Em relação aí à pessoa de Cristo Jesus, é um tema interessante. Então, o tema de hoje vai ser aí, para começar, Jesus tinha casa? Por incrível que pareça, ainda há pessoas que têm essa dúvida, realmente é uma dúvida genuína, as pessoas querem saber a esse respeito, tá? Então a gente vai tentar dentro desse vídeo, de maneira breve, é claro, explicar, dentro das nossas limitações, como eu sempre costumo dizer, um pouco sobre esse tema. O primeiro passo é entender que é um tema complexo. Parece simples, parece fácil, é só pegar um texto ali ou outro e ler, mas existem muitas dúvidas quando o assunto é realmente entender se Jesus tinha casa ou não. Então vamos lá, gente, dar início aí a esse tema abençoado. E para começar, vamos lá então, entendendo um ponto principal, porque precisamos fazer aqui algumas considerações importantes. Então, antes de a gente dizer se Jesus tinha casa ou não, a gente precisa considerar alguns pontos quando o assunto é o entendimento a respeito desse tema, tá? E para começar, a primeira consideração que nós teríamos que fazer, vamos lá. A princípio, entender que esta pergunta possui, de uns tempos para cá, conotações diferentes. Então, gente, essa pergunta, Jesus tinha casa? Vamos lá. Eu costumo dizer, quando eu sempre que eu vou responder alguém, esse ponto eu enviei alguns áudios para pessoas que me perguntaram, eu sempre costumo dizer que realmente essa pergunta hoje tem algumas conotações diferentes. Nos tempos para cá, houve uma mudança quanto ao entendimento acerca dessa pergunta. E deixa eu explicar para vocês o ponto. O primeiro ponto é o seguinte: até um tempo atrás, quando a gente dizia que Jesus tinha casa, o que a gente estava querendo dizer com isso? O que a maioria das pessoas estava tentando dizer com isso? Simples. Que se Jesus tinha ou não onde morar. Então a pergunta era essa: Jesus tem onde morar? Ou tinha, melhor dizendo, onde morar naquele tempo? Então, quando alguém perguntava se Jesus tinha casa, estava simplesmente, ou seja, tão somente perguntando se Jesus tinha onde morar, onde residir, onde ficar, onde descansar, onde repousar. Esta era a pergunta. Mas, de uns tempos para cá, essa pergunta acabou tendo uma outra conotação. Por quê? Nós sabemos, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas há uma pregação, ficou muito famosa aí, de um pregador aí brasileiro, e nessa pregação, esse dito pregador, ele acabou dizendo que Jesus havia construído, ou segundo ele, comprado uma casa na beira da praia, uma casa suntuosa, luxuosa, até mesmo com requinte de uma mansão na atualidade. Então isso acabou trazendo uma outra conotação para essa pergunta se Jesus tinha casa. E qual era? A segunda é: Jesus era proprietário de uma casa? Então a questão é que até um tempo atrás, muitas pessoas não tinham essa preocupação se Jesus era possuidor ou não de uma residência, de um imóvel. Tá? Poucas pessoas pensavam nisso aí, se Jesus possuía ou não um imóvel. A pergunta maior, a dificuldade maior, era se Jesus tinha onde morar, onde ficar, uma casa, alguém cedia uma casa para ele ficava, ou se ele alugou uma casa. Então a dúvida pairava nesse ponto. Mas depois dessa pregação, que se percebeu, pelo menos no meio pentecostal, a gente pode falar, haja visto o fato desse pregador ser um pregador pentecostal, que a gente acaba percebendo, e algumas pessoas têm me enviado perguntas, a partir do que foi dito nessa pregação, com dúvida a respeito dela, se Jesus realmente construiu ou comprou uma casa na beira da praia, uma mansão, uma casa suntuosa. É claro que o foco deste vídeo não é rebater, debater
ou criar algum tipo de problema lá com alguém que pensa como pregador. Meu ponto aqui não é esse, porque a nossa ideia aqui não é degladiar com ninguém, é simplesmente tentar entender. E a gente vai procurar, dentro desse vídeo, fazer uma análise desses dois pontos. O fato de se Jesus tinha ou não onde morar e se Jesus realmente comprou, né, por assim dizer, uma casa na beira da praia, ok? Então vamos lá. O primeiro ponto então é considerar isso, tá? Que essa pergunta, por causa desta pregação, principalmente por causa desta pregação, da repercussão que essa pregação trouxe, acabou tendo então mais essa conotação. Se Jesus era proprietário de um imóvel, de uma casa. Vamos lá. Segundo ponto é considerar. A fim de sabermos se Jesus possuía uma residência fixa, guarde isso, residência fixa, durante seu ministério terreno, torna-se desnecessário citarmos minuciosamente detalhes referentes à sua infância. Outro ponto. Quando você muitas vezes para ver, ouvir, assistir ou ler alguém trazendo a sua visão desse ponto, nessa explicação se Jesus tinha ou não uma casa, geralmente essa pessoa ela vai lá atrás, né? Geralmente ela foca ali o fato de que José e Maria foram para Belém, havia um censo, então eles não tinham onde ficar, então Jesus não tinha casa porque não se achou lugar para ele nascer, ele teve que nascer numa manjedoura. Aí eles vão seguindo o fato de Mateus 2, o fato lá de que Jesus agora está numa casa, né? A palavra grega loikia, casa, e os magos, né, foram visitar Jesus. É claro que nós não sabemos com isso não quer dizer que os magos eram reis, tá? Mas o nosso foco aqui é mais focado na pessoa de Jesus, porque a gente não sabe, lendo esse texto, quantos magos eram. A gente acaba supondo que eram 3 magos por causa dos 3 presentes, e a Bíblia não fala reis, né? Essa ideia de reis, com, né, Baltazar e outros nomes que eles teriam aí, é tudo ligado à tradição. O foco aqui é entender que alguns acabam voltando lá atrás, dizendo que Jesus agora estava numa casa, depois foca aquela questão, eu estou só falando aqui, mas para poder focar, mas eu não vou detalhar não. A questão de que José agora é avisado, numa visão que ele deveria sair dali por causa de Herodes, né? Estava ameaçava a vida de Jesus, então ele vai para o Egito, passa ali um tempo no Egito. O ponto principal, né, ele volta do Egito, e quando volta do Egito ele quer ficar em Judá, quer ficar na Judéia, mas temendo ali ainda alguma represária, ele acaba indo lá para Galiléia e vai morar no lugar chamado Nazaré, e Mateus vai dizer, para se cumprir o que fora dito a respeito dele, né, ele será chamado Nazareno. E é claro que quando Mateus diz isso, a gente não consegue achar essa alusão, essa referência no Antigo Testamento do que seria Nazareno. E quem sabe num vídeo aí, bem próximo, acaba falando um pouco sobre isso aí. O ponto é, gente, que para nós o mais importante é Jesus Cristo, já no seu ministério terreno, já na fase adulta na vida, fica mais fácil entender. Então não há essa necessidade de se voltar tanto lá atrás. O que a gente percebe, se voltar atrás, é bom que a gente volte pelo menos aos 12 anos de idade, no chamado Bar Mitzvah de Jesus. Aí fica mais tranquilo, porque aos 12 anos de idade, a Bíblia diz que eles deixam a Galiléia, a região norte, lá vem para os festejos da Páscoa, aquele período ali, e Jesus ali agora vai ser apresentado no seu Bar Mitzvah, né, com 12 anos, e Jesus meio que, José e Maria perdem a Jesus, então quando eles procuram encontro Jesus, aí quando eles encontram Jesus, eles voltam para Nazaré. Então, aí é o ponto. Então a gente precisa entender isso aqui. O ponto é que Jesus está em Nazaré. Tá? Então não há necessidade. Eu estou falando aqui, mas para que quando você for explicar, você tome esse cuidado de não voltar tão lá atrás assim, porque não é essa necessidade, gente. Ok? Você viu que eu resumi bastante aqui, mas para nós entendermos se Jesus possuía uma casa, o ponto é chegarmos e analisarmos esse assunto a partir do ministério terreno e não lá da tenra infância, de bebê, todo esse processo, tá? Outro ponto também que é interessante, para que a gente seja mais prático, acabe sendo mais prático. Continuando aqui, uma terceira coisa a se observar, uma terceira consideração. Saber com quantos anos Jesus iniciou seu ministério terreno. Isso é importante, porque nós precisamos saber se Jesus tinha uma casa ou não, morou numa casa ou não. O fato é entender que isso só precisa ser respondido a partir do momento em que ele inicia o ministério terreno. Porque está muito claro para nós que enquanto ele iniciou o ministério terreno, ele tinha uma casa. Que casa? A casa de seus pais, casa de José, casa de Maria, morava com os irmãos e irmãs. Então está muito claro. A dúvida é se a partir do momento em que ele inicia o seu ministério terreno, ele passa ou não a ter uma residência fixa, uma casa. Então é bom entendermos com quantos anos Jesus começou o seu ministério terreno. E quando foi isso? Há versículos, há textos. Há um texto muito claro lá em Lucas, né, capítulo 3, verso 23, que nos dá a idade quase que exata do início do ministério de Jesus. Vamos lá, que texto é esse? Como eu disse, Lucas 3, 23 diz aí: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos, guarde isso, 30 anos ao começar o seu ministério.
era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Então nós já temos uma informação importantíssima. Qual é? Que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. É claro que se você for fazer um estudo mais completo a respeito disso, você vai precisar ir lá em Números capítulo 4, a respeito do início do ministério levítico, tá? 30 anos de idade. O foco nosso aqui é mais a casa de Jesus. Então o ponto é, tá claro, gente, até aqui, que aos 30 anos, então a nossa pergunta começa a se centralizar nesse tema. Jesus tinha casa, possuía uma casa, então nós precisamos saber se ele passa a possuir uma casa a partir dos seus 30 anos de idade, que é quando ele inicia o seu ministério. Vamos continuar aqui. Outra consideração importante a ser feita. Saber onde Jesus morava quando iniciou o seu ministério terreno. E com quem. Isso é importante. Ou seja, Jesus, onde ele morava quando iniciou o seu ministério? Jesus morava em que lugar? Residia onde? A Bíblia fala sobre isso. E com quem ele morava quando ele dá início a esse ministério, né? Naquele momento, nessa transição, quando ele passa assim, a tornar público o ministério, ele morava em algum lugar, ele residia onde? Vamos ver isso aqui também, que é muito importante para entendermos mais a respeito do fato de se Jesus tinha ou não uma casa. Indo para Nazaré, onde fora criado. É claro que o grifo aqui é meu, né? Eu grifei aqui essa parte onde fora criado para que a gente consiga entender mais claramente. Mas vamos lá. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Está lá em Lucas 4,16. Então isso aqui é importante, gente. Então nós entendemos que Jesus morava, a princípio, quando ele dá início ao seu ministério, ele ainda morava em Nazaré. Tá? Então, dos 12 anos que nós vemos Jesus lá, em Lucas 2, né, ele sai, ele após cumprir o seu bar mitzvah, né, tornando-se um filho do mandamento, um filho da lei, um filho da maioridade lá em Israel. Então o texto diz que ele se perde ali, ou os pais o perdem, Maria e José e Maria, como você quiser falar. Eles acham Jesus, já falei sobre isso aqui. Quando eles encontram Jesus, eles voltam para casa. E onde é? E o texto de Lucas vai dizer que eles voltam para Nazaré. Isso é importante. Então, Jesus ficou em Nazaré, pelo menos dos 12 anos, até os 30, até iniciar o ministério. Então, Jesus, dos 12 aos 30, tinha uma casa. E onde era essa casa? A casa de seu pai José, que ficava situada em Nazaré. Então, durante o período lá em que o profeta Isaías vai dizer, né, lá em Isaías 53, experimentado nos trabalhos, ou seja, Jesus estava trabalhando, todo esse processo aí, Isaías fala, né, até que aprenda a separar o bem do mal. Então, o ponto-chave é que Jesus morou como uma pessoa normal, como nós, né, como um jovem, um adolescente, um jovem, cresceu e se criou, e o texto é muito claro, Lucas vai dizer, 4,16, indo para Nazaré, onde fora criado. Então ele se criou, ele morou, ele passou muitos anos morando lá em Nazaré, pelo menos até os 30 anos. A gente vai ver já alguma coisa a mais, mas a certeza, esse texto nos dá certeza que Jesus, pelo menos até os 30 anos, estava em Nazaré. Está muito claro isso aqui, ok? Continuando aqui. Aí Jesus agora, outro texto que é importante. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Para começar, o texto aqui acaba sendo paralelo, né? Esse Marcos 6, esse Lucas 4. Qual é o ponto aqui? Jesus, ele entra num dia de sábado lá na sinagoga, né, de Nazaré, na região de Nazaré, na Galileia. Jesus agora, ele é dado o rolo do profeta Isaías, ele lê o rolo do profeta Isaías, ele fala que aquela profecia se cumpriu naquele dia. A partir dele, ele começa a explanar, a pregar, o pessoal fica maravilhado, as pessoas que o ouvem ficam maravilhados, mas alguns ali acabam se levantando, insurgindo-se contra Jesus e tentam tirar-lhe a vida, eles tentam matar Jesus. E acabam expulsando, pegam pedras e expulsam. Eu já vi pregadores dizer que ele apedrejaram Jesus, a Bíblia não fala isso. Eles pegaram em pedra para tentar apedrejar e Jesus, então, ele se retira daquela região. O ponto é que nós entendemos que por causa disso aqui, Jesus deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum, que é um assunto que eu vou falar lá mais para frente. Eu estou só ligando o contexto um ao outro. Então Jesus morava até os 30 anos, pelo menos, gente, até iniciar. É claro que esse versículo aqui não mostra o início do ministério de Jesus de maneira plena, porque aconteceram coisas antes disso aqui. Então Lucas não está dando a parte cronológica. Lucas não está sendo, a princípio, nesse ponto aqui, fiel à cronologia, até aqui. Por quê? Porque aqui aconteceu, já tinha acontecido o batismo de Jesus,
alguns discípulos já o tinham visto, a princípio os primeiros, o início lá. Então a gente fica meio naquele ponto. Mas o foco aqui é entender que pelo menos, gente, a idade, 30 anos, Jesus morava até os 30 anos com seus pais, quando ele inicia, melhor dizendo, na casa de seus pais, né? A gente vai falar um pouquinho sobre José daqui a pouco. Então o ponto é entender que Jesus morava em Nazaré. Eu acho que está muito claro isso aqui, né? Até aqui a gente percebe na Bíblia. E outro ponto importante, gente. Já o Marcos 6 nos dá outras informações que são necessárias também. Outras considerações que precisam ser dadas aqui, analisadas aqui, para que a gente prossiga falando sobre Jesus ter uma casa ou não. Que considerações são essas? Vamos lá. Analisando o texto de Marcos 6:3. Vamos lá. Primeira consideração. Vamos fazer algumas observações aqui. Primeira observação. Jesus tinha uma profissão. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro. Está lá na tradução em português. Mas a palavra grega lá, né, lembrando, é claro que o Novo Testamento fora originalmente escrito no idioma grego, então a palavra grega que está lá é a palavra tecton. E a palavra tecton, todos nós sabemos que alude a construtor, construção. Um dos grandes defeitos ou problemas que nós temos hoje é pegar alguma palavra que está na Bíblia e analisar essa palavra segundo o nosso contexto, segundo o contexto atual. A gente acaba muitas vezes olhando para lá, para 2000 anos atrás, baseados no contexto de hoje, quando é o contrário. Nós precisamos olhar primeiro o contexto lá para entendermos como se aplicar esse contexto hoje. O que é um carpinteiro hoje? Carpinteiro, falando aqui, né, grosso modo, é alguém que trabalha pregando madeira, serrando madeira, cortando, alguém que trabalha com madeira, de maneira quase que exclusiva com madeira, né? Carpinteiro, nas empresas chamam de armador, aquela pessoa que faz o processo ali, né? Armar junto aos ferros, fazer aquelas caixas de viga, coluna. O ponto é entender que a ideia que se tem de carpinteiro seria mais hoje um marceneiro, alguém que trabalha diretamente com madeira. Mas o contexto lá, gente, para a palavra tecton, de onde saiu inclusive a palavra portuguesa arquiteto, então arquiteto vem do grego, arqui, principal, chefe, cabeça, e tecton, construtor, chefe dos construtores, chefe da construção, construtor-chefe, então arquiteto, daí a palavra, vinda do grego para o português. O ponto é entender que lá essa expressão alude a construtor, alguém que constrói. Então, se nós analisarmos a palavra tecton, baseada no grego aí, nós veríamos que Jesus era um carpinteiro, mas o carpinteiro para aquele tempo aqui, aplicado a Jesus, e é claro também a seu pai José, seria mais construtor, alguém que construía casas, tá? Um construtor. Então, dando a entender que Jesus, sim, tinha essa noção de construir casas. Então, primeiro ponto, Jesus tinha uma profissão. E herdou de quem a profissão? Herdou de José, seu pai. Então, Jesus tinha de seu pai uma profissão, que dava a ele, até então, recursos. Vamos ficar por aqui. Jesus tinha uma profissão. Segunda observação a ser feita, a filiação de Jesus. O texto vai dizer aqui, Marcos 6:3, que Jesus era filho de Maria. Então, nós temos a palavra, né, huios, do grego, huios, filhos, tes, de Marias, do grego, huios, tes, Marias, do grego, quer dizer o quê? Filho de Maria no português. Então, Jesus era filho de Maria. Isso é importante, gente. Sabemos que Jesus é filho de Deus, o Espírito Santo é quem trabalhara todo esse processo para gerar Cristo Jesus no ventre de Maria. Sim, ok. Mas havia essa filiação humana de Cristo. E essa filiação humana é, no caso, Maria. E, é claro, junto a Maria, José, né? A Marcos fala Maria, mas o sinótipo, outros textos, o sinótipo traz ali filho de José. Não é este o filho de José, o carpinteiro? Então o ponto é entender que Jesus tinha uma família, tá? Maria, mãe, e é claro, José, pai, ainda que de criação, por assim dizer, mas pai. Então, outro ponto na filiação, Jesus tinha irmãos e irmãs. E a palavra para irmãos lá é a palavra grega adelphos. Adelphos ou adelphos, fica tranquilo para você pronunciar como quiser, alude a irmãos. Irmãos mesmo, biologicamente falando. É claro que alguns dentro do catolicismo romano vão utilizar dessa palavra adelphos para dizer que ela pode ser traduzida como primos, mas é para um outro vídeo, para um outro assunto, outro tema. Então, aqui adelphos não é primos ou não são primos. Jesus tinha irmãos, tá? Filhos aí da mesma mãe, a saber, Maria. É claro, meio-irmãos por esse motivo. Então, adelphos, irmãos, sexo masculino. Irmãs, Jesus também tinha. O texto vai dizer que era Adelphai ou Adelphai, fica à vontade, eram irmãs. Então Jesus tinha irmãos e irmãs. Por que é bom falar sobre isso? Porque a próxima consideração que eu vou fazer alude a isso aqui. Fica tranquilo, a gente vai chegar lá já já. Então o que é importante falar dentro disso aqui, gente? Jesus Cristo era carpinteiro, sua profissão, ele aprendeu o ofício com seu pai.
E ele também tinha pessoas a quem ele tinha obrigações com essas pessoas. Quem eram? Com a sua mãe Maria e seus irmãos mais novos, ok? E irmãs também. Olha que coisa interessante, ainda aqui para mudar para o outro slide, há um detalhe importante. Esses homens, essas lideranças que disseram, olha, não é este o carpinteiro filho de Maria, irmãos de Tiago, José, Judas e Simão? Aí disseram assim, ó, e não vivem aqui entre nós, suas irmãs, ou seja, as irmãs deles ainda não moram aqui, dando a entender, possa ser, é só uma inferência que eu estou fazendo aqui, que as irmãs de Jesus se casaram, que a gente sabe que naquele tempo, 12 anos, com 12 anos já se podia casar naquele tempo. Então, dando a entender que pelo menos as irmãs de Jesus casaram-se e continuaram morando em Nazaré. Então, diz, não vivem aqui onde, gente? Nazaré. Então, Jesus, até os 30 anos, isso aqui é só para provar que até os 30 anos de idade, Jesus sim tinha uma casa. O ponto é dos 30 anos depois. Mas vamos fazer algumas outras considerações aqui. Mais uma consideração a ser feita. A quinta aí. Saber quais eram os deveres de Jesus para com sua família. Então nós vimos agora, acabamos de ver que Jesus tinha uma família. E ele tinha deveres com essa família. Por que Jesus teria deveres com a família? Porque Jesus era o primogênito. Ainda que ele seja o primogênito dentre os mortos, primogênito do Pai, ok? Mas também, biológica, fisicamente, tá? Jesus era o primogênito daquela família. Ele era o filho mais velho de José e também o filho mais velho de Maria. Isso é o ponto importante. Então ele tinha irmãos e irmãs, sim. Adelfoi, irmãos, Adelphai, irmãs, mas todos estes irmãos e irmãs mais novos que ele. Isso fazia de Jesus, é claro, o primogênito da casa. E como primogênito, nós sabemos que Jesus estava debaixo de uma cultura lá, cultura judaica. Jesus guardou a lei, tá? Jesus não quebrou, não aboliu, ele guardou a lei, enquanto todo o período da sua vida, a sua vida inteira foi um cumprimento da lei. Então, segundo essa lei, ele tinha obrigações com a sua família. Que obrigações eram essas? Vamos lá. Segundo a lei mosaica, o filho primogênito recebia uma porção dupla, ou seja, porção dobrada, na partilha das posses de seu pai. E outro detalhe aqui que é importante, vamos lá. Em morrendo o pai, o mesmo passava a se tornar o principal responsável pela provisão e cuidado da casa, incluindo com isso a mãe, os irmãos e irmãs, no caso aqui, é claro, dependentes ou solteiros. Então Jesus, gente, ele era o primogênito. E como filho primogênito, o filho mais velho, ele tinha obrigações. Então, quando é que o pai de Jesus morreu? José, não sabemos. A Bíblia não diz assim, José morreu quando Jesus tinha tantos anos. Se dissesse, ficaria mais fácil. Mas os evangelistas nos trazem essa informação. O fato é que, por causa de alguns textos, a gente acaba crendo que José morreu antes ou no momento, durante ali o momento em que Jesus inicia o seu ministério. Então, porque quando Jesus inicia, a gente já não vê mais menções de José. Prova disso é que quem falou lá, aqui a gente viu o texto de Marcos 6,3, disse, não é esse o filho de Maria? Não aludiu a José, mas sim a Maria, para dizer que Maria estava viva ainda, os outros irmãos vivos ainda, mas dando a entender com isso que José não estava vivo mais. Então, quando o pai morria na família, o dever de cuidado, de responsabilidade, de provisão da casa e do restante da família passava a ser do primogênito. Então Jesus ele tinha deveres, sendo o primogênito, com a sua família. Isso é um ponto importante. Então, se a casa era de José, o pai era o dono da casa, José morre, a casa passa a ser tecnicamente de quem? Quem passa a cuidar da casa? Jesus. Jesus como primogênito. Agora o dever sobre a casa passa para ele. Então Jesus continua tendo uma casa quando inicia o ministério com 30 anos, porque agora o pai dele morre e ele precisa cuidar daquela casa. Ele passa a ser o responsável pela mãe, cuidado para com a mãe dele. E os irmãos dependentes, ou seja, os mais jovens, mais novos, que ainda não haviam se casado, não haviam constituído família, dependiam também desse provedor, a saber, o primogênito. Então Jesus, com isso, a gente passa a se perguntar, e agora? Jesus tinha casa ou não? E a casa que ficou do pai dele? Não era ele que tinha que cuidar? Haja vista o fato dele ser primogênito? Mas tem um detalhe que é importante, que a gente não pode se esquecer também. Que detalhe é esse? Vamos ver aqui. Observação. No entanto, o filho mais velho nem sempre se tornava o líder da família. Guarda isso, nem sempre. Em alguns casos, o direito de primogenitura passava para outro filho. Então a gente viu lá em Deuteronômio, capítulo 21, 17, eu não citei, mas estou citando agora. O Deuteronômio 21, 17, use isso como referência aí para que você leia, nos mostra os direitos e deveres da primogenitura, tá, do filho primogênito. Então Jesus, por ser o mais velho, se enquadrava muito bem nesse quesito.
Mas havia casos, a Bíblia traz a nós casos em que nem sempre o primogênito ficava ali como sendo o líder da família. Tá? Havia alguns casos que esse direito podia ser passado para outro. Exemplo, para a gente ser prático aqui, o foco é Jesus, a casa de Jesus, se tinha ou não, mas vamos usar alguns exemplos. Jacó e Esaú. Jacó meio que comprou o direito de primogenitura, passou para Esaú? Sim. É a questão de Efraim e Manassés. A gente vê um mais velho, mas o mais jovem recebe a bênção, né? Jacó naquele momento inverte ali as mãos e a bênção que seria para o mais velho passa para o mais jovem. Isso acontece. Outro caso importante, Davi. Davi era o irmão mais jovem, o filho mais jovem, melhor dizendo, de Jessé. Mas quem virou rei? O mais novo. Não seria Eliabe, depois Abinadab, Samar, Natanael, Radai, Ozem. Mas quem acabou se tornando o rei foi Davi. Então, há casos na Bíblia em que a primogenitura poderia ser passada, repassada. Então, possa ser, aí é uma inferência minha, que Jesus possa ter passado ao irmão que o sucedeu, o irmão que veio depois dele, o direito de primogenitura. Então, com isso, Jesus pode ter iniciado seu ministério, abrindo mão da sua primogenitura, dando continuidade, dando início e com isso continuidade ao ministério que Deus lhe chamar, é claro, para que ele veio à terra cumprir o ministério, e deixando o irmão que nasceu depois dele como primogênito, como chefe, comandando a casa, cuidando da mãe Maria e cuidando dos demais irmãos. Também pode ser uma explicação plausível para nós entendermos o fato de que não vemos Jesus cuidando lá da casa da mãe Maria, vemos ele cuidando das coisas do Pai, a saber, ele disse isso com 12 anos, o Pai Celestial, tá? Ele não dá prosseguimento às coisas de José, de Maria, dos irmãos, ele tem uma missão e ele prossegue essa missão. Mas ele foi negligente? Não, porque a gente pode perceber isso aqui que foi dito. Havia casos em que o filho mais velho repassava a quem nasceu depois dele o direito de primogenitura. Então esse irmão que veio depois de Jesus, que não sabemos qual deles seria a princípio, há uma referência, há uma alusão dos nomes dos irmãos, e a gente não sabe se isso aqui em Marcos 6,3 é uma ordem cronológica do nascimento, mas também não convém aqui, para a gente ganhar tempo. O fato é entender isso, tá? Então possa ser que Jesus passou o direito. Vamos continuar aqui então. Outra consideração. Saber como se originou a tese de que Jesus não tinha onde morar. Então onde nasceu isso, essa ideia? Muitas pessoas dizem que Jesus não tinha onde morar, não tinha onde residir, que não tinha uma casa, propriamente dito, não era proprietário de uma residência, ou também não tinha onde morar, tá? Não fixou residência e também não tinha onde morar, não tinha onde ficar, não tinha onde repousar. Por quê? De onde nasceu essa tese? É uma questão popular, é um dito, é a tradição? A gente vê que é bíblico. Vamos entender isso aqui? Vamos lá. Então nós temos aqui, Mateus 8, 19 e 20, e também, é claro, uma outra referência que alude ali o texto paralelo de Lucas 9, 57 e 58. E eu vou ler o texto aqui. E aproximando-se dele um escriba, guarde isso, um escriba, disse-lhe, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então o ponto é, nós sabemos que é a partir desses dois textos que se originou essa tese, essa ideia, né, passou-se a se propagar o fato de que Jesus não teria casa, por ele ter dito a esse escriba que não tinha onde repousar a sua cabeça. Né? Então vamos tentar entender, gente, a princípio fazer uma breve análise desse texto. Vamos lá. Primeiro a gente sabe que Jesus estava dando início à questão do ministério, havia muita coisa a ser feita. Aí um escriba se aproxima, e o texto é muito claro, um escriba. O texto não diz, os escribas se aproximaram, Para dizer o quê? Para dizer que o comportamento desse escriba era totalmente averso e contrário aos dos demais, porque os demais escribas, ou a maioria dos escribas, era contrária a Jesus. Acabaram se tornando inimigos de Jesus. E é bom lembrar também que nem sempre o texto traduz escriba, às vezes traz doutor da lei. Então não sei a sua tradução, se tiver aí doutor da lei ou escriba, acaba sendo a mesma coisa, homens versados na lei. Era assim, era o escriba. O ponto é entender que esse escriba assume um comportamento um tanto diferente dos demais. Ele chegou até Jesus e disse, olha, mestre, em primeiro lugar, ele chama Jesus de mestre, coisa que a gente já não veria um escriba dizer. E disse, mestre, aonde quer que fores eu te seguirei. O que quer dizer aonde? Lugar, isso fala de local. Para os locais onde o Senhor passar, mestre, eu vou te seguir, eu vou contigo, eu me tornarei seu discípulo, eu quero me tornar seu discípulo, eu vou seguir o Senhor. Aí Jesus olha para ele e fala, olha, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas eu, ou seja, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. O que é o ponto importante de se entender aqui, gente? Em primeiro lugar, é o que se passava na mente desse escriba. A gente não vai tentar ler a mente dele, mas
A resposta de Jesus nos dá a entender uma coisa interessante. O primeiro ponto aqui é o quê? O escriba disse, nos locais, o lugar onde eu for, eu te seguirei. Há quem diga, muitas pessoas dizem, eu já vi muitos intérpretes da Bíblia dizer, até mesmo pessoas também aí na internet, dizendo que esse escriba estava sendo hipócrita, ele não queria seguir Jesus, ele estava só querendo aparecer, querendo se mostrar. Mas, gente, o texto é muito claro, dá a entender que ele queria seguir Jesus mesmo. Tanto é que a resposta de Jesus nos mostra que o escriba queria seguir ele. Então o problema não era a hipocrisia do escriba, se ele queria ou não seguir, porque ele não estava sendo hipócrita, ele estava sendo sincero, verdadeiro, correndo um certo perigo, um escriba falar isso com Jesus em público. O ponto é entender aqui o que passava, a visão que ele tinha do que era seguir Cristo. Então a distorção, a resposta de Jesus nos mostra, nos prova, que o problema estava na visão distorcida que o escriba tinha quanto o assunto era seguir a Jesus. Por quê? Eu vou tentar ser muito claro aqui dentro desse vídeo. O ponto é que o escriba, ao dizer isso, onde quer que o Senhor for, eu vou, onde quer que fores, eu irei, e Jesus responder que as raposas têm covil, as aves têm ninho, mas ele não tinha um dinheiro na cabeça, dá a entender que esse escriba, sim, queria seguir Jesus, estava sendo muito sincero, mas a visão que ele tinha de seguir a Jesus era diferente, uma visão de que, até onde se entende, é que era glamour, era glória, ou seja, Jesus operando milagres, maravilhas, multidões seguindo, multiplicando pão, peixe, alimentando, né, a multidão, cegos estavam vendo, mudos voltaram a falar, paralíticos, coxos voltaram a caminhar, a andar novamente, ou seja, então, até mesmo mortos ressuscitaram. Então, o fato de Jesus ter essas multidões ao seu redor fazia com que esse escriba pensasse que a vida ao lado de Jesus era mais emocionante do que simplesmente a profissão, a função dele. Qual era a profissão de um escriba? Basicamente, copiar, escrever e traduzir textos. Naquela época não existia imprensa, então se você quisesse uma Bíblia, esse escriba faria manualmente uma Bíblia para. Então o homem que sentava ficava lendo lá, ele entendia de diversos idiomas, né, versado, trilíngue. Há quem acredite que um escriba era trilíngue, falava o aramaico, o hebraico e o grego, né? Até mesmo o latim também, uma língua a mais. O ponto é entender que esse homem levava uma vida tranquila, entre aspas, escrevendo. Então ele pensou, andar com Jesus é algo maravilhoso, é só glamour, é só festa. Inclusive é a visão que algumas pessoas têm hoje. Há pregadores, há cantores, há pessoas que pensam que seguir a Jesus hoje, ser discípulo de Jesus hoje é o quê? Estar hospedado nos mais chiques e suntuosos hotéis do mundo, ter à sua disposição ofertas milionárias, gordas, né? Conhecer lugares, viajar em tudo quanto é canto. E tem pessoas que nem seguem a Jesus ou tornam-se discípulos, visando realmente o evangelho, a pregação, mas, como eu disse, viajar para diversos lugares. Então, viagens garantidas, agendas garantidas, fotos, selfies garantidos, abraços com pessoas famosas, conhecidas garantidos. O valor, o PicPay, o Pix, o PIN, a conta lá, a oferta já numa conta, tudo. Então, muitas vezes, o que nos leva a entender, o que a gente passa a entender aqui, o que a gente vem a entender através desse texto, é que realmente esse escriba pensava que era isso. Então, quando Jesus disse, olha, que as raposas não têm covis, ou seja, desculpa, que as raposas têm covis, perdão, e as aves no céu têm ninho, o que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, escriba, andar comigo é o seguinte, as raposas têm covis, ou seja, as raposas aí, os animais, eles entram num galinheiro, uma coisa assim, atacam um animal, uma galinha, uma coisa, atacam um pássaro menor, atacam uma presa menor, atacam frutas, né? Você vê lá em Cantares, as raposas, elas iam no cacho de uva. Mas quando vem o dono desses animais ou dessa vinha, dessas plantações, com um pau, uma pedra, uma coisa para enxotar, a raposa, ó, corre para onde? Para o covil, para a toca dela. Então ela vai por aí, roda por aí como você quer rodar comigo, mas quando o negócio estreita, ela tem para onde correr. A raposa. E as aves do céu também. Há muitos predadores que atacam as aves, há uns que vão até tentando contra o ninho, mas as aves, quando o negócio aperta para elas vêm, comem, tá? E depois elas voltam para o ninho. Mas o Filho do Homem, eu, Jesus, não tenho de reclinar a cabeça. Ou seja, se você andar comigo, não quer dizer estar hospedado nos melhores hortelarias, nos melhores hotéis, melhores hospedagens aqui de Israel, não tem uma vida abastada, nem sempre vai ter alguém que nos dá alguma coisa, estende a mão. Por quê? Porque Jesus foi, praticamente, não quiseram hospedá-lo lá em Samaria, negaram hospedagem em Samaria, expulso de Nazaré. Então, Jesus queria dizer com isso que ele não tinha essa facilidade que o escriba pensava que ele tinha, de ser famoso, bem recebido e bem quisto onde chegasse. Havia lugares que Jesus chegava e as pessoas iam contra ele. Lembra de Gadara? Expulsou o demônio do gadareno e expulsaram ele da cidade. Então,
E isso que ele quer dizer, tá, gente? Então não dá pra gente dizer com isso que o escriba foi hipócrita. Não, ele só tinha uma visão distorcida do que era seguir Jesus. Jesus corrigiu essa visão distorcida quando diz, olha, quando ele disse as raposas têm covil e as aves do céu têm ninho, quer dizer o quê? Quando estreita para esses dois aqui, a raposa e os pássaros, eles têm onde esconder, têm onde dormir, roda o dia inteiro, mas dorme à noite. Né? O pássaro roda o dia inteiro e dorme à noite. A raposa, às vezes, passeava à noite para poder atacar, mas passava o dia dormindo no covil, na toca. Mas Jesus não. Então ele não tinha paradeiro certo e nem sempre era tão bem recebido e bem quisto por onde quer que ele fosse. Então isso não quer dizer, Jesus não está dizendo aí, gente, que ele não tinha casa. Tá? Não estou dizendo agora se ele tinha ou não. Só estou dizendo que esse texto não está dizendo aí. Jesus falando, quando ele disse eu não tenho de reclinar a cabeça, não quer dizer o quê? Eu não tenho casa, não tenho de morar, eu estou no relento, eu estou aí nômade, eu estou jogado. Não, Jesus não está dizendo isso. Então não dá para usar esse texto para afirmar com ele que Jesus não está dizendo que não tinha casa. Olha o texto para você ver. Então ele está corrigindo um pensamento, uma visão distorcida do escriba, que achava que era mil maravilhas ser discípulo de Jesus. Tá? Então esse é o ponto. Ok? Então esse texto aqui, o que quer dizer com isso é que não seria tão fácil assim caminhar e ser discípulo de Jesus, porque nem sempre teria festa, nem sempre teria pão, nem sempre teria comida, nem sempre teria uma casa, nem sempre alguém receberia, às vezes teria perseguição e coisas do tipo aí, dificuldade. Então isso é o que ele está abrindo os olhos do escriba. Mas outro ponto que a gente precisa analisar, muito importante, qual é? Vamos lá, como eu disse aqui. Então nós temos aqui o exemplo, o escriba, eu já disse a profissão dele, né? O escriba, então nós temos aqui, a palavra hebraica para escriba ali é a palavra sofer, de onde a gente tem a palavra sefer, livro, né? Sefer, do hebraico, sefer, é quem pronuncia sefer, fica à vontade. Sefer, livro, né? E nós temos aqui sofer, do hebraico, escriba. E lá no grego seria aí gramateos. Então nós temos, ou a quem pronuncia gramateus, a quem pronuncia gramateus ou gramateus, tá? Gramateus. Então, era o escriba, aquele que era responsável aí pela escrita. Mas há um detalhe nesse texto que me chama a atenção, vamos lá. O problema é que alguns pegam esse texto aqui, e quando vê Jesus falar, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, já levam esse texto para o outro lado, já trazem uma outra interpretação que complica ainda mais. Acaba se tornando quase que uma exegese, por assim dizendo. Qual a interpretação é essa? Baseada em Lucas 13, 31, 32. Eles pegam o fato de Jesus ter usado aí a palavra raposa para dizer o seguinte, que Jesus está fazendo nesse texto aí uma alusão a Herodes. Coisa essa que a gente não enxerga no texto. É claro para nós, está muito claro para nós, né? Está aqui Herodes Antipas, está muito claro lá em Lucas 13, que vieram um grupo de fariseus, um grupo de líderes, meio que para orientar Jesus, abrir os olhos de Jesus. Olha, Jesus, cuidado que Herodes Antipas quer te matar. Ele já mandou dizer que você vai morrer. Então, eles vieram meio que avisar a Jesus, alertar Jesus. Então, Jesus falou o quê? Lucas 13, está lá o 31 e 32. 31 eles vêm avisar, 32 Jesus diz o quê? Olha, vai e diga para aquela raposa, que é Herodes, digam aquela raposa. Então, ele usou realmente Jesus em Lucas 13, 31, ou melhor dizendo, 32, chama Herodes de raposa. Naquele texto lá, naquele contexto lá. Agora, daí a dizer que, nesse contexto aqui, tá, que a gente está falando, que Jesus falou com o escriba, as raposas têm covis, aí está falando que Herodes tem onde esconder, Herodes é a raposa que tem covis, não, aí é forçar o texto. Não há nada no texto que nos faça entender que Jesus está se referindo a Herodes nesse texto aqui. Então de repente, se ouvir alguém falar isso, precisa ser explicado. Então, Herodes Antipas, tetrarca lá da Galileia e da Pérea, então nós sabíamos, filho de Herodes Magno, Herodes o Grande, ok? Estava perseguindo Jesus e que intentou matar Jesus. Mas o fato de Jesus ter dito para o escriba, as raposas têm covis, não quer dizer, não alude ao fato que Jesus está falando de Herodes aí, tá? Acaba sendo aí um erro muito grande. Então, acho que está bem explicado isso aqui. O fato é entender que Jesus não disse para o escriba que não tinha casa. Ele não disse. Quando ele disse que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, ele está dizendo o quê? Que a visão que você tem, escriba, de que eu só ando cheio de multidão, é alegria, maravilha, onde eu vou é festa, é uma visão meio distorcida, tá? A situação é complicada. Porque quando aperta, tá? Quando apertar para o meu lado, e se você for meu discípulo e apertar para o meu lado, você não vai ter para onde correr. Você está pronto, você está realmente disposto. Esse é o ponto. Então, o escriba não foi hipócrita, ele queria mesmo andar com Cristo, mas a visão que ele tinha precisaria ser corrigida. E após essa correção, aí ele queria andar ou não. Se ele andou com Cristo ou não, a gente não sabe, tá? Continuando, outras considerações a serem feitas aqui. Vamos lá, tem mais. Agora a gente vai partir, gente, uma análise textual. Vamos fazer análise dos textos.
Porque geralmente se utilizam alguns textos para tentar provar a partir deles se Jesus tinha ou não casa. Então a gente precisa, a partir daqui, dito, pois, tudo que a gente acabou de falar aqui, essas considerações que nós fizemos, precisamos fechar, é claro, o vídeo fazendo algumas análises de alguns textos para entender o ponto, ok? Porque até aqui não ficou muito claro ainda se Jesus tinha ou não uma casa. Para começar, vamos lá. Análise textual. O que seria isso? Pegarmos textos que as pessoas usam, não vou usar todos, já vou logo dizer de antemão, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, alguns textos que as pessoas usam para dizer que Jesus tinha casa. Okay? Primeiro texto, Mateus 4,13. Muito comum e muito conhecido esse texto. Vamos tentar entendê-lo. E eu, para adiantar, já peguei as palavras que a gente considera mais importantes dentro do texto, é claro, dentro dessa explicação, já pus aí no seu contexto grego para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Mateus 4,13 diz: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Então, muitas pessoas, eu já vi isso aqui, tenho visto ainda, eu acredito que verei, se utilizam do texto de Mateus 4 para dizer que Jesus tinha casa, porque quando ele foi expulso de Nazaré, tentaram apedrejá-lo, nós vimos isso em slides anteriores, ele correu lá, meio que fugiu, para assim dizer, ele acabou saindo mesmo de Nazaré para não morrer ali, para não ser morto ali, e foi morar em Cafarnaum, então ele foi habitar. E o habitar, então as pessoas pegam essa expressão habitar, dizendo com isso que ele comprou, ou que ele fez uma casa. Então ele conseguiu uma casa lá e foi morar nessa casa em Cafarnaum, tá? Uma cidade marítima, ou seja, inclusive a partir daqui que se criou essa visão, essa ideia, usada pelo dito pregador lá, de que Jesus comprou uma casa suntuosa, luxuosa lá em Cafarnaum. O ponto é entender uma coisa, gente. Vamos analisar contextos. Casa de praia hoje é diferente de casa de praia naquele tempo. A ideia que se tem hoje é uma ideia de status. Ter casa na praia hoje, gente, é um sinal de status. Fulano mora na praia, na beira da praia, casa linda. Ok, a beira-mar, aquela coisa. O apartamento de frente para o mar, a gente já usa esse termo de frente para o mar. É uma coisa. Agora, naquele tempo, né, no período ali de Cristo Jesus, naquele contexto, é totalmente diferente. Casa de praia naquele tempo não era luxo. Lembrando que praia, que mar, a gente usa o termo mar, é bíblico, mas mar é uma forma que se chamava uma grande lagoa. O lago de Genezaré, né, o mar da Galileia, como é chamado também, conhecido, né, o mar de Tiberíades, simplesmente é uma grande porção de água doce. Não é o mar, água salgada, a praia como conhecemos. Para entender isso aqui, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, era um lugar aí de água doce. Então, morava naquela região, ao redor daquela região, pescadores. É uma região marítima e uma região de pesca, né? Um lugar de pesca. Então, Cafarnaum, né? Aldeia, a palavra kapar, ou kafar do hebraico, aldeia, e Naum, Nahum no hebraico, Cafarnaum, aldeia de Naum. Inclusive, dizem que é uma alusão até ao profeta Naum. Vamos focar mais em Jesus aqui. O ponto é entender isso aqui, gente, que não era aquele luxo todo, aquelas casas suntuosas, mansões. Não estou aqui, como eu disse para vocês, debatendo com o dito pregador, porque eu não quero perder meu tempo com isso. Está muito claro que isso aí é invencionista da mente dele lá. Mas o ponto a entender aqui, para nós, que a gente precisa realmente saber, sim ou não, Jesus foi habitar. E nós temos aqui a palavra grega para habitar, né? A palavra katokesen, ou katokesen, há quem pronuncie katokesen. Então, katokesen do grego é habitar, morar. Mas isso não quer dizer, quando a gente fala morar, nesse sentido ali do grego e o sentido também atual, nem sempre quer dizer que a pessoa torna-se proprietário ou de uma casa, ou até mesmo que alugue. Por exemplo, se alguém me empresta uma casa, eu vou morar naquela casa. Se alguém, né, me aluga uma casa, não é minha, eu não sou proprietário, mas a chave está na minha mão. Eu pago pelo aluguel e moro lá, eu resido lá e pago o aluguel. Então, isso aqui não é suficiente. Foi habitar, tá? Foi habitar, foi morar em Cafarnaum. Mas o texto não diz, foi morar numa casa própria em Cafarnaum. Ele só foi morar na cidade. Ele usou aquela cidade, Cafarnaum, como um ponto estratégico, ainda visto o fato de que Cafarnaum ligava alguns pontos importantíssimos, né? Como desde lá na Filístia até a questão da Síria, é um lugar até estratégico. Então, ele vendo que Cafarnaum era um lugar estratégico, ele passou a ir para Cafarnaum, então ele foi morar lá. Agora, isso não é suficiente para dizer que ele foi morar numa casa que ele comprou, uma casa que ele alugou, ou até mesmo uma casa que cederam. Só nos mostra que ele fixou residência, ele passou a morar em Cafarnaum. Agora, qual casa era? De quem é a casa? Esse texto, por si só, é base? Não, gente. Foi morar, foi habitar. Exemplo, eu estou aqui no Brasil, suponhamos que eu vá para os Estados Unidos, para passar lá uma temporada, morar nos Estados Unidos, e quem dera, né, que se eu fosse mesmo, estou falando aqui, mas de repente possa ser. Então, eu vou para lá.
Aí alguém, um brasileiro que está lá, um amigo, alguém já descolou uma casa lá, a gente vai rachar um aluguel, morar no... Então vai dizer, Fernando, e deixando o Brasil, foi habitar nos Estados Unidos. Isso implica dizer que eu comprei uma casa lá? Isso implica dizer que eu, de repente, tenho uma casa... Não. Isso quer dizer que eu não estou, no momento, residindo aqui no Brasil, mas que eu agora estou residindo nos Estados Unidos. Então, o fato de usar esse texto de Mateus 4,13 para simplesmente dizer que Jesus foi morar numa casa própria e inserir no texto aqui a casa própria que ele construiu por ser arquiteto ou que comprou na beira da praia, aí é forçar o texto. O texto só diz que ele foi ir morar lá. Mas as condições dessa moradia não são ditas por esse texto. Continuando, tem mais. Mateus 13,1 também é interessante. Com base nisso, Jesus então deixou Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Agora em Mateus 13 ele já está morando, habitando em Cafarnaum. Então um detalhe aqui, vamos lá. Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar. Deixa eu ler tudo, depois eu trago o grego. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Isso aqui é outro detalhe importante. Com base nisso, Jesus saiu de casa. Então, lê Mateus 13,1, tá claro, tá aqui o Fernando Aquino. Tá aqui, meu irmão. Jesus saiu de casa. Então, se ele saiu de casa, quando eu saio de casa, é minha casa. Eu estou em casa, aí eu saio de casa. Então, eu estou na minha casa e saí da minha casa. Então, muitos usam esse texto para dizer que Jesus estava na casa dele, essa dita casa que ele comprou lá. Ele saiu dessa casa e foi lá em direção ao mar, junto ao mar, ensinou, pregou. Inclusive, nesse episódio que ele teria aí dito a famosa parábola do semeador. Tá? Então, o texto, dá para dizer que Jesus saiu de casa e essa casa é a casa dele. O problema, gente, acaba caindo para a tradução. Porque é claro que nossos tradutores aí em português, a João Ferreira de Almeida e todos os tradutores portugueses, né, a ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, a ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, a RC, que é Almeida Revista e Corrigida, acabam sim trazendo a ideia de que Jesus saiu de casa, tá lá de casa, naquele dia ele saiu de casa e estava sentado junto ao mar. Com base nesse texto em português, nós somos levados a crer e entender que ele estava na casa dele, Jesus tinha uma casa, agora no seu ministério já tinha uma casa, ele adquiriu essa casa, não sabemos como se comprou, construiu, porque era arquiteto, não sabemos, mas ele tinha uma casa, sai de casa e vai para o mar. Só que tem um detalhe, quando a gente vai para o texto grego, de onde se originou e de onde foi extraída essa tradução, a gente vai ver algo interessante. Então vamos lá, vamos tentar ver isso aqui. Ó. E tendo Jesus, peguei as palavras mais importantes, saído, então ele saiu, a palavra saiu é a palavra excelton, saiu, deixou, então tendo Jesus saído ou deixado, excelton do grego, aí vai dizer de casa. Aqui que está o problema, Jesus saiu sim, mas quando você vai para o de casa, aí nós temos a palavra tes no grego, dá a entender da e não de, ou seja, da, ou seja, artigo definido, da casa. E a palavra casa, é claro, está aqui, oikias do grego. Então, segundo o texto grego, se você for traduzir ao pé da letra, né, uma tradução interlinear, seria o seguinte: e tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Então, o correto, ou pelo menos o mais próximo, tá? A dizer, não estou afirmando, mas o mais próximo de uma tradução baseada no grego, que é a princípio o nosso texto original, é que Jesus saiu da casa. E o fato de Jesus ter saído da casa não implica dizer que ele saiu da casa dele ou de casa. Ele pode ter saído da casa de Pedro, como alguns dizem, da casa de Levi, Mateus o publicano, porque há quem diga a tradição, uns defendem que Jesus ficou morando na casa do publicano Mateus, Levi, ou que ele ficou morando na casa de Pedro. A maioria das pessoas, a maioria dos teólogos, estudiosos da Bíblia, acabam dizendo que Jesus morava na casa de Pedro. Então, Jesus poderia estar morando na casa de Pedro e tendo saído da casa de Pedro, ele naquele dia estava sentado junto ao mar ensinando. Outros textos que eu não trouxe aqui, o texto de Marcos fala estando Jesus em casa, mas ali está na casa, estando Jesus na casa no grego. Então, na casa de quem? A dúvida. E para fechar, há um detalhe interessante aqui. Vamos lá, eu disse que seria breve, estou tentando. Outro texto que é importante, esse aqui sim dá o que falar. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 38, vai dizer o seguinte: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Isso aqui é importante.
Início do ministério de Cristo Jesus. Jesus passa numa região onde estava João batizando. João agora testifica de que Jesus é o Messias. 2 discípulos dele ouvem isso. Nós entendemos que é André, um deles está muito claro, o outro não sabemos, mas há quem creia que é João. A maioria defende que é João. Então, André e João ouvem ouvem João Batista testificar acerca de Jesus. Então, eles ouvem João falando, veem que Jesus é o Messias, eles seguem a Jesus. Jesus está andando, ele sai, e eles vão andando atrás. Em determinado momento ali daquela trajetória, Jesus ele se para, vê que ele está sendo seguido por André e cremos que é João, ele se volta para trás, vê que esses 2 discípulos, que a princípio eram discípulos de João, vão se tornar discípulos de Jesus, estavam seguindo a Jesus, e Jesus perguntou para eles: que buscais? O que vocês estão querendo? Posso ajudá-los? Pois não. O que eles responderam? Rabi. Aí é claro que João não escreveu para o judeu, por isso que ele vai explicar que Rabi, traduzido quer dizer mestre. Então por isso que ele está explicando. Mas o nosso foco aqui é a pergunta desses 2 discípulos: onde moras? E eu trouxe aqui o grego para corroborar com isso. Onde? Onde, a palavra onde no grego aqui seria a palavra pou. Pou, onde? Aí moras, menes. Pou menes. Pou menes. Ou seja, vou fazer uma pergunta, né? Pou menes, ou pou menes. Ou seja, no português, onde moras? No grego, pou menes. Então eles perguntaram onde Jesus morava, residia, onde ele havia fixado a residência, ou seja, onde era a casa em que ele estava, onde era a casa dele. Aonde o Senhor, mestre, mora. Nós queremos saber onde o Senhor mora. Isso aqui é interessante. Por fim, Jesus agora vai responder algo para eles. João 1,39. E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Gente, isso aqui é importantíssimo. Então, eles perguntaram, André e João, onde Jesus morava. Jesus agora diz: então, vocês querem saber onde eu moro? Vinde e vede, ou seja, vem comigo, vamos lá. Ou seja, no grego, né, vinde e vereis. Vinde, se aproxima e vereis. Então, vamos comigo, vamos lá. É o que o grego quer dizer. Aí o texto vai dizer que eles foram, aí o grego está ali, ó, e cai, ou seja, cai, quer dizer, e viram. A palavra viram no grego é a palavra eidan. Contemplaram, viram, visualmente falando. Tomaram conhecimento de que? Onde morava, menei. Então seria aqui, eidan pou menei, viram onde morava. Isso consta lá também no texto grego. Então, com isso, gente, a gente passa a entender que os discípulos, esses 2, foram para a casa onde Jesus estava e ambos passaram com Jesus ali, pelo menos aquele dia inteiro, ficaram com Jesus a tarde inteira. Só que tem um detalhe: um desses discípulos é André, que por conseguinte é irmão de Pedro. Outro desses discípulos é João, que por conseguinte é irmão de Tiago. Se André ficou na casa que Jesus morava junto com João, cremos que é João, então Pedro ainda não havia se convertido. Então essa casa não pode ser a casa de Pedro. Então com isso, onde a gente quer chegar com isso? Que Jesus, até os 30 anos, tinha a casa de seus pais. Entendemos, é uma inferência, porque não há muita exatidão, passou o seu direito de primogenitura para o seu irmão que nasceu depois dele. Esse irmão ficou tomando conta da carpintaria de José, da mãe, a saber, Maria, e dos irmãos menores. E Jesus deixa essa casa que ele morava em Nazaré, passa a habitar em Cafarnaum. Não sabemos se em casa própria ou não, tá? Se ele alugou ou comprou, mas ele está numa casa porque ele recebe no lugar onde ele morava André e João, que ainda não eram discípulos dele. Se André não era discípulo dele, André não tinha chamado Pedro ainda. E se João não era discípulo dele, Tiago também não era ainda. Então, antes da casa de Pedro, onde a tradição defende que Jesus ficou o tempo todo no Cafarnaum, na casa de Pedro, a casa de Pedro, mas aqui não tinha ainda a casa de Pedro, porque Pedro ainda nem conhecia Jesus. Então, Jesus, nesse momento aqui, não estava hospedado na casa de Pedro. Então, ele estava numa casa, já havia começado o ministério, já havia sido batizado, já havia dado início, e já estava morando em Cafarnaum numa casa. Que casa é essa? Esse é o ponto. Então, gente, Jesus, sim, tinha uma casa até um determinado tempo do seu ministério para ficar, para morar. E ele levou André nessa casa, levou João nessa casa. Agora, quando eu falo tinha uma casa, não estou dizendo que ele era dono. Então, dá para a gente entender pela Bíblia, tá? Esse é o ponto, que ele tinha onde ficar por um certo tempo, mas não dá para dizer que essa casa pertencia a ele. Tá? Esse é o ponto claro. Deixa eu finalizar aqui. Concluindo
Qual seria a conclusão? Então a conclusão está aí, gente. Acho que falando aqui no final, acabei meio já trazendo um pouco do que vai ser a conclusão. Então, concluindo, a conclusão que a gente chega, lendo esses textos, havia muitos outros, mas eu não quis tornar o vídeo extenso e não trouxe todos. Mas a conclusão que a gente chega com base no que foi analisado aqui é que, como eu já disse, Jesus, da sua tenra idade, pelo menos desde que ele voltou do Egito e foi para Nazaré, depois com 12 anos lá, ficou morando em Nazaré e até os 30 está em Nazaré, inicia o ministério com 30, Lucas 3:23, morando em Nazaré, tanto é que ele está em Nazaré, e quando ele é expulso de Nazaré, não pode estar ali mais, mas há quem acredite que não é cronológico, essa expulsão dele, ele já morava em Cafarnaum, só subiu em Nazaré depois foi expulso, mas a maioria crê que não é assim, que ele ainda morava em Nazaré, tanto é que o texto disseram, né, não é esse aí, o carpinteiro, filho de Maria, e falou o nome dos irmãos, as irmãs moram aqui até hoje, não é ele que criado aqui, a gente não conhece ele desde pequeno, né? Ele não mora aqui, e como quem diz, ele não é daqui, Jesus, Jesus, eu conheço ele. Então, por causa disso, expulsaram ele de Nazaré, ele passa, Mateus 4:13, passou a habitar, morar em Cafarnaum, mas aí a gente passa a entender que ele está numa casa em Cafarnaum, se de aluguel, se hospedado, se alguém cedeu gentilmente a casa, não dá para dizer, mas ele está numa casa. Quando ele encontra os primeiros discípulos, a saber, André e João, ele os leva a essa casa, tá? E a partir daí o que nós entendemos é que Jesus, com base nisso, traçando toda a trajetória até a morte dele, Jesus não faz mais menção ao uso dessa dita casa que ele tinha em Cafarnaum. Então, dá-se a entender que realmente Jesus pode ter, depois que ele recrutou os apóstolos, os discípulos, ele pode sim ter ficado morando, ou sempre que ia a Cafarnaum ficava na casa de Pedro, ou na casa, há quem diga, de Levi. Sempre que ia a Betânia ficava na casa de Marta e Maria, a saber também Lázaro, seu irmão. Então, dá a entender que algumas localidades onde Jesus chegava, ele tinha pessoas que cediam a ele espaço para ficar nessas casas, tá? Mas então, dando a entender que Jesus não tinha... Com isso, então não dá para dizer que Jesus, durante o seu ministério terreno, tinha uma casa dele, dono, proprietário de uma casa. Não dá para dizer que ele comprou uma casa, tá? Então, o que eu diria é que Jesus não tinha uma casa própria, uma residência fixa própria, mas que ele morou em alguns lugares durante certos tempos do seu ministério. Até é plausível a gente dizer isso. Agora, daí a dizer que Jesus era dono de uma casa, tinha uma casa, comprou uma casa, criou uma casa, fez uma casa, ou com seu milagre fez a casa existir, aí é pior ainda. Então, complica. Então, o ponto que a gente chega, a conclusão que a gente chega é sim que durante um certo tempo Jesus teve uma casa, mas abriu mão dessa casa. Por que a gente crê nisso? Porque Pedro um dia disse, Senhor, nós que largamos tudo para te seguir, o que teremos nós? Então, olha o ponto. Pedro falou, nós largamos tudo. Isso quer dizer que Pedro abandonou a casa, a mulher, a família? A gente não pode dizer que não, por quê? Porque lá em 1 Coríntios 9, você vai ver Paulo falando a respeito dos direitos dele como apóstolo, também Barnabé ali, o direito como missionário. Paulo cita o fato de que não temos nós o direito, né, como Pedro tinha, ele vai dizer que Pedro, Cefas, ele usa Cefas tinha o direito de levar consigo uma varoa, dando a entender que aonde Pedro ia, Pedro levava a esposa. Então Pedro não abandonou a família, filho, sogra, esposa, mas durante o tempo em que ele esteve com Cristo, ele abandonou o trabalho. Prova disso leia depois, Lucas 5. Acho que verso 11 diz que depois daquela pescaria maravilhosa, quando eles voltaram para a terra, o texto diz, e deixando tudo, o seguiram. O que é tudo ali? Deixaram as redes, barcos, peixe, profissão, função, trabalho, pescaria, largaram todo aquele ofício, aquele lucro, aquele dinheiro, aquele salário que eles recebiam ali e passaram a seguir a Jesus. Então Pedro fala, não deixamos tudo, nós que deixamos tudo para te seguir. Então o ponto é que eu, por fim, creio que Jesus não tinha uma casa fixa, uma residência dele, ele não era proprietário de uma residência, mas que se ele quisesse sempre voltar para a casa lá onde ele morou com Maria e os irmãos, ele sempre teria guarida naquela casa, tá? É muito claro isso aqui. Agora, daí para dizer o que aconteceu com essa casa depois, pelo fato de que depois Jesus morre, a gente vê Maria, os irmãos de Jesus, Atos 1, mostra lá, 14, já estão lá em Jerusalém, aí vai muito além. O nosso foco aqui é a pessoa de Cristo Jesus, tá? Então, com base nisso, gente, a conclusão que a gente chega aí é essa, ok? Não sei se ficou muito claro. Se ainda restar alguma dúvida, eis-me aqui, conte comigo, eu estou tentando só explicar de maneira breve, maneira clara, para você que tinha essa dúvida, para você que ainda tem essa dúvida, ok? Se eu não fui muito claro, desde já peço perdão, né, pelas minhas, como eu disse, as minhas limitações aí, mas é um assunto importante e interessantíssimo. São pontos que a gente precisa analisar para entender mais isso aí, tá? Então, desde já, quero aí agradecer a todos vocês que nos estão enviando essas perguntas aí. Continue também nos enviando perguntas, tá? Se você tem alguma dúvida, se tiver ao meu alcance,
dentro da minha limitação, eu posso estar aqui respondendo a vocês. É claro, como eu sempre vou dizer, deem preferência aos seus pastores, líderes, aí obreiros da igreja de vocês, seminaristas na igreja de vocês, é claro. Já visto o fato que eu estou aqui na internet, nem todos vocês me conhecem, né? Isso não quer dizer que eu seja uma pessoa má, uma pessoa ruim, que eu apronte nada disso. E, geralmente a gente procura quem está perto. Mas se ainda assim vocês decidirem a nos procurar, optarem por nos procurar, será um prazer lhes responder. Tá? Aguardo vocês no zap lá com perguntas abençoadas. Orem pela minha família, pela minha casa, pelo meu ministério. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém.